Hoje nós teremos a presença do convidado. Ele é irmão lá da igreja, se eu não me engano, do distrito da Vila Alpina, e o nome dele é Ricardo. Ricardo, tudo bem com você? Oi, irmã. Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Que bom, Ricardo. Seja muito bem-vindo à Igreja da Vila Formosa. Sinta-se em nossas casas, viu, Ricardo? Amém. Amém. Essa é a nossa realidade hoje, né? Estamos juntinhos aí pela mídia e todos bem próximos, né? Um vendo o outro de suas casas. Ricardo, agora é com você, que Deus te abençoe e que tudo que você veio falar fique em nossa mente e possamos passar aos outros que não conhecem da palavra de Deus. Amém. Amém? Amém. Uma boa noite aos irmãos da Igreja da Vila Formosa. É um prazer estar com vocês. Eu agradeço o convite do Júnior, né? O Júnior é muito amigo meu, é um irmão, né? É um amigo, mas como se fosse o irmão. A Bíblia diz que é amigo mais chegado que o irmão, né? A família dele, eu tenho um carinho muito grande por eles. Eu sei que ele é um dos anciãos da igreja. Nós agradecemos a ele pelo convite e a oportunidade de estar com todos vocês nesta noite. Nesse momento, antes de abrirmos a Bíblia, nós gostaríamos de mais uma vez pedir a direção do Senhor. Nós não podemos abrir a palavra de Deus sem suplicar que Ele nos use e fale ao nosso coração. Então, nesse momento, convido você aí da sua casa a inclinar a sua fronte e vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo cuidado protetor, pelas tuas bênçãos, mesmo em meio a uma pandemia, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem protegido a nossa vida e a nossa família, e neste momento, Senhor, tão especial, nós vamos abrir a tua palavra e nós não podemos fazê-lo sem, mais uma vez, suplicar que o teu Espírito, ele impressione a nossa mente, para que a tua palavra encontre um lugar fértil em nosso coração e que produza frutos para a tua e para a tua glória. Nós te pedimos mais uma vez por todos os pedidos que aqui foram apresentados, te pedimos por cada irmão que participa desta live, que as tuas bênçãos sejam derramadas, pedimos em nome de Jesus. Amém. Nesta noite, eu gostaria de estudar com os irmãos um tema que eu gosto muito. O título do sermão eu passei para o Júnior, eu vi que ele publicou para vocês. O grande eu sou. Então, nós vamos ver algumas características de Jesus nesta noite que fazem ele ser a pessoa mais importante da nossa vida. E para iniciar, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Êxodo, no capítulo 3, nos versos de 10 a 14. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no capítulo 3 de Êxodo, nos versos 10 a 14. Antes, eu queria dar o contexto desta situação. O povo de Israel estava cativo no Egito por aproximadamente 430 anos. Em determinado momento, Deus aparece a Moisés na sarça ardente e faz um pedido, na realidade, faz um chamado para ele. Deus fala para Moisés ir libertar o seu povo da escravidão do Egito. E Moisés, ele entra em questionamento com Deus. Ele fala para Deus assim: Senhor, eu vou lá libertar o povo, mas o que eu falo para Faraó? Quando os líderes do povo de Israel perguntarem para mim quem me enviou, o que eu falo? Foi neste contexto que Deus, ele fala algumas coisas que eu gostaria de ler nesses versículos para mim e para você. Olha o que Deus fala, a partir do verso 10. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel:
Eu sou, me enviou a vós outros. Aqui tem uma aplicação interessante. Eu estou pregando para vocês essa noite, e eu não conheço a maioria de vocês. Eu já estive aí na Igreja da Vila Formosa algumas vezes visitando o Júnior, estando com a família aí, mas conhecer propriamente eu não conheço a todos. Eu conheço alguns anciãos que eu já tive contato, o Daniel e alguns outros, o Vitor, mas a grande maioria de vocês eu não conheço. Suponhamos que eu tivesse a oportunidade de me apresentar para vocês individualmente, um a um, como que seria normal isso acontecer? Eu falaria o seguinte: olha, eu me chamo Ricardo, muito prazer em conhecê-lo. Logicamente, do lado de lá, você, que ainda não me conhece, você falaria, muito prazer, eu sou, e você citaria o seu nome. Isso é muito comum de acontecer num primeiro contato. O que eu acho interessante é que quando Moisés ele questiona a Deus e fala, quando o povo me perguntar quem é que me enviou, o que eu falo? Quem eu apresento para eles? E Deus ele usa uma frase que chega a ser interessante. Deus fala assim, você vai falar para eles que eu sou, me enviou. É interessante que Deus não se apresenta. Deus poderia ter se apresentado assim, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, como em outras ocasiões ele se apresentou. Deus poderia ter falado para Moisés assim, fala para eles que eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Senhor dos Exércitos, eu sou o Criador do Universo. Só que Deus usa uma frase que parece que fica incompleta. Eu sou, me enviou. Eu sou quem? Você já se perguntou porque Deus se apresenta apenas como eu sou? Os anos se passaram, séculos se passaram, a gente vê todo o Velho Testamento, a história dos profetas, e agora no Novo Testamento, Jesus, ele vem habitar entre a humanidade, e acontece uma situação semelhante aconteceu com Moisés lá, quando Deus o chamou. E nós vamos ver o que aconteceu. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 8, versículos 52 a 56. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 52 até o 56. Jesus estava num dilema com os fariseus sobre sua missão, sobre quem ele era, e novamente acontece uma coisa interessante. Os fariseus, em determinado momento, eles fazem a mesma pergunta que Moisés fez para Deus lá na sarça ardente. Eles perguntam, olha, quem que é você? Perguntando para Jesus. E olha o que Jesus responde. Verso 52. Disseram-lhe os judeus, agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Aí eles perguntam para Jesus o que Moisés perguntou para Deus. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus. Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou quem? Você percebeu o que acontece no Novo Testamento, mesmo que aconteceu no Velho Testamento? Deus se identifica para Moisés como eu sou, e agora Jesus para os fariseus novamente, um debate quem ele era. Ele podia ter falado, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias, eu sou o Salvador do mundo, eu sou Deus convosco. Ele apenas fala uma frase que nos dá a ideia de algo incompleto. Eu sou. Aí eu te pergunto, novamente aqui, você que me ouve aqui nesta live, eu sou quem? Por que Jesus não completou a frase? Porque é normal, quando a gente se apresenta para alguém no primeiro contato, a gente fala nosso nome, nossa profissão, onde moramos, a família que temos, quantos anos de casado, a gente dá várias informações. Jesus deixou novamente aqui como Deus lá, de forma incompleta. Nesta noite, nós vamos viajar pela Bíblia e o próprio Jesus vai responder quem é ele. Você vai ver como é maravilhoso nós entendermos na essência quem é Jesus. E sabe por que Jesus ele não responde apenas em uma situação e responde em várias partes da Bíblia? Porque Jesus quer atender de forma especial, individual, específica a minha e a sua necessidade. E você vai ver por que Jesus não respondeu ali para os fariseus e nem Deus respondeu para Moisés. Por que ele ali se identificou como apenas eu
sou, mas posteriormente Jesus respondeu em várias partes da Bíblia quem ele era. E quando você descobrir hoje, nesta noite, quem é Jesus e quantas características ele possui, você vai ficar encantado. Uma das primeiras características de Jesus, eu convido você a abrir a Bíblia aí no Evangelho de João mesmo, capítulo 14, versículo número 6. Nós vamos começar a responder quem é Jesus. Ele falou que eu sou, ponto final, não completou a frase. É reticências, né? Ele não completou. Mas agora ele vai completar em outros versos. E nós vamos entender nesta noite quem é Jesus na essência. João capítulo 14, verso 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora Jesus começa a completar a frase. Em um dos versos mais conhecidos da Bíblia, ele fala para os seus discípulos, agora pouco antes de voltar ao céu, ele fala assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Vamos tentar entender de forma sucinta aqui o que Jesus quis dizer quando ele disse que ele era o caminho. Eu quero dizer para os irmãos que eu, de forma individual, eu tenho muita facilidade com números. Números eu tenho muita facilidade. Eu gravo os números com facilidade, data de aniversário, número de celular, mas eu tenho muita dificuldade com o caminho. Eu vou num caminho mais de 10 vezes, e mesmo com GPS, às vezes eu me confundo todo, eu tenho muita dificuldade. E quando eu não tinha um GPS, então eu precisava perguntar diversas vezes para me localizar, quando eu precisava me locomover para algum outro lugar. E Jesus agora ele fala que é o caminho, sabe por quê? Porque há milhares de pessoas perdidas, sem rumo neste mundo. E para aquele que está sem rumo, para aquele que está perdido, para aquele que não sabe para onde vai, para aquele que não sabe onde quer chegar, Jesus se apresenta nesta noite como o caminho, aquele que dá o norte, aquele que dá o rumo certo para a pessoa. Então, Jesus, nesta noite, ele quer ser para mim e para você de forma individual, específica, personificada, o caminho, não que conduz a algum lugar geográfico neste mundo, mas o caminho que conduz às mansões celestiais. E agora aqui Jesus fala que ele é a verdade. Eu quero dizer que nós vivemos num mundo onde milhares de pessoas estão sendo enganadas, várias pessoas estão perdidas porque desconhecem as verdades da palavra de Deus. Milhares de falsos profetas por aí têm apresentado as verdades da Bíblia de forma distorcidas, equivocadas, e têm enganado milhares de pessoas. E agora Jesus vem de forma bem individual, e ele fala que nesta noite ele quer ser para eu e você a verdade. Ele quer nos orientar, ele quer nos conduzir, ele quer nos esclarecer, ele quer nos tornar sábios para a salvação. Como está escrito em 2 Timóteo 3, capítulo 15, Paulo fala que desde criança Timóteo sabia as palavras que poderiam torná-lo sábio para a salvação. Então é o propósito de Deus que nele nós encontremos a plena centralização das verdades. Toda a verdade da Bíblia se centraliza em Jesus. Jesus é a verdade em pessoa. Então, nesta noite, Jesus quer ser para eu e você a verdade. E, por fim, Jesus se identifica nesse verso como a vida. Eu não sei se você já ouviu um pai, uma mãe, eu estou falando para alguns pais, principalmente as mães falam isso, né? Às vezes as mães olham para um filho e ela fala assim, esse filho é minha vida. Às vezes o casalzinho, né, recém-namorado, não sabe nada da vida, mas um olha para o outro e fala, você é minha vida. Você não vê isso no Face às vezes? O marido fala para a esposa, vida. Tem até alguns casais que se dirigem ao outro como vida. O que a pessoa quer dizer quando ele chama alguém de vida? A mãe chama o filho de vida, o marido chama a esposa de vida, ou vice-versa. A pessoa quer dizer que esta pessoa é de mais importante, em alguns casos até a pessoa mais importante. E quando Jesus se identifica como a vida aqui, ele quer dizer para eu e você nesta noite que a pessoa mais importante da minha e da sua vida deveria ser ele. Jesus deveria ser para você muito mais importante do que o seu esposo, do que sua esposa, do que os seus filhos, do que o seu pai, do que sua mãe, do que seus irmãos, do que sua profissão, do que qualquer bem material que você possa ter. Jesus é tudo para nós. Jesus é a nossa vida. Jesus é tudo. Jesus é o melhor. Tem um hino do Inário que fala assim, Jesus é melhor do que qualquer valor. Jesus, nesta noite, ele quer ser tudo para nós. A nossa vida
Você já disse alguma vez para Jesus que Jesus é a sua vida, é a vida para você? Jesus é a tua vida? Você já falou isso para Jesus? Às vezes nós falamos isso com tanta facilidade para as pessoas que às vezes nos decepcionam, né? Quantas vezes a mãe fala para o filho que ele é a vida dela e esse filho dá tanto trabalho, né? Dá tanto problema. Às vezes o marido fala para a esposa e às vezes tem um casamento tão conturbado. Jesus deveria ser, na essência, a nossa vida, a pessoa mais importante, o personagem central, aquele que deveria ocupar o centro do nosso coração, a melhor das nossas afeições. Jesus completou aqui o que ele disse lá em João. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O que mais Jesus é? Voltemos algumas páginas agora em João capítulo 10, versículo 9. João, Evangelho de João, capítulo 10, verso 9. O que mais Jesus é para nós? A própria Bíblia vai completar. João, capítulo 10, verso 9, a palavra de Deus, o próprio Jesus diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará a pastagem. Por que Jesus se identifica aqui com uma porta? Será que Jesus é uma porta literal? Você pode... uma porta literal? Não. Isso aqui é algo figurativo, simbólico. Quando Jesus diz que ele é a porta, o que ele está querendo dizer? Você sabe, e eu sabemos, que quando você vai na casa de uma pessoa, o acesso legítimo para você entrar na casa dela é a porta. Depois que você entra pelo portão, para você entrar literalmente dentro da casa daquela pessoa a quem você está indo visitar, o único acesso legítimo é a porta. Você pode até tentar outro acesso, mas outro acesso que você tentar entrar não é um acesso legítimo. Eu até lembro de uma situação, como eu aprontava, irmãos, quando eu era criança. Eu lembro de uma situação que eu morava numa casa, nós morávamos numa casa onde era um sobrado, né? Embaixo ficava a cozinha, a sala, e em cima ficava o quarto do meu pai e da minha mãe. E uma vez eu resolvi fazer uma arte, né? Eu tinha uns amiguinhos, o que eu fiz? Eu subi alguns amiguinhos para casa pela janela. Eles se penduraram no portão e um ficou lá em cima puxando pela janela e jogando dentro de casa pela janela. Para o meu azar, quem chegou assim que nós estávamos fazendo isso? Meu pai veio de longe, mas meu pai ficou furioso. Como que vocês fazem isso? Como que você sobe os seus amigos pela janela? Vocês são ladrão? Meu pai não foi cristão e ele foi muito rígido, brigou, ofendeu, mas ele estava certo. Nós não podemos entrar numa casa com um acesso ilegítimo. E quando Jesus ele se identifica com uma porta, sabe o que ele está querendo dizer? Ele é o único acesso legítimo para a vida eterna, para as mansões celestiais. Eu e você podemos tentar outro acesso, mas qualquer acesso que nós tentemos para chegar aos céus não nos vai conduzir para lá. Você pode tentar o acesso pela igreja. A igreja é importante? Sim, a igreja é importantíssima, mas a igreja não é o acesso que conduz às mansões celestiais. Você pode tentar o acesso pelas doutrinas da igreja. É importante? As doutrinas da igreja são importantes? Sim. Mas as doutrinas, a igreja, os irmãos da igreja, são consequência de nós encontrarmos o acesso verdadeiro que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único acesso. Assim como quando você vai para Belo Horizonte, você precisa pegar a rodovia Fernão Dias. A rodovia Fernão Dias é o acesso legítimo para Belo Horizonte. Você pode tentar ir pela Dutra, pela Anhanguera, pela Bandeirantes, mas você não vai chegar. A placa é importante. Quando você termina de chegar ali no final da Aricanduva, você vê a placa assim, ó. Se você seguir, você vai para Belo Horizonte. Fernão Dias, Belo Horizonte. A placa é importante? É, mas não é a placa que te leva para Belo Horizonte. Quem te leva para Belo Horizonte é propriamente a rodovia Fernão Dias. A placa da igreja é importante, as doutrinas da igreja são importantes, os irmãos da igreja são importantes, os eventos da igreja são importantes, mas eles só nos apontam para quem realmente nos leva para as mansões celestiais, que é o Senhor Jesus. O único acesso. Então, Jesus é acesso. Eu faço um apelo para você. Aceite a Cristo como único acesso para as mansões celestiais. O que mais que Jesus é? Se você for um pouquinho mais abaixo, aí no versículo 11 de João, capítulo 10, olha o que a palavra de Deus diz, o próprio Jesus, ele fala assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas.
O que Jesus quis dizer com isso, que ele é o bom pastor? Será que Jesus é um pastor literal e você é uma ovelha literal? Claro que não. Jesus, de forma simbólica, de forma figurativa, ele está querendo nos entender qual é a função, qual é algumas coisas que ele deseja fazer em mim e na sua vida. Qual tipo de relacionamento ele deseja ter conosco. E aí eu quero fazer uma comparação entre qual é o relacionamento entre o pastor e uma ovelha literal e o relacionamento que Jesus deseja ter comigo e com você. Primeiro, um pastor cuida. A ovelha, ela está 24 horas dependente do cuidado do pastor. Eu não sei se você já viu aquela ilustração em que mostra Jesus com uma ovelhinha no colo. Você já deve ter visto, né? Se eu não me engano, nós encontramos essa figura em alguns livros da nossa igreja. O livro Vida de Jesus, o livro Desejado de Todas as Nações. Mostra Jesus com a ovelhinha segurando-a em seus braços. Eu quero dizer que, de forma figurativa, aquela ovelhinha significa eu e você. Em meio ao mundo repleto de pandemia, de desemprego, de problema financeiro, de problema matrimonial, de problema familiar, de problema espiritual, Jesus quer cuidar da minha e da sua vida. É por isso que ele se identifica como pastor. O que mais o pastor faz com a ovelha? O pastor guia. Às vezes a ovelha, ela se sente tentada a procurar outros pastos, né? Ela se sente tentada a ultrapassar a cerca do redil. E ela precisa que, neste momento, o pastor a guie, a conduza para o aprisco correto. Eu quero dizer que, nesta vida, Jesus quer também ser o nosso guia, o nosso condutor, aquele que conduz os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos anseios, os nossos ideais. Eu quero dizer para você que me ouve aqui que Jesus quer guiar a sua vida nos detalhes. Não é apenas quando, numa linguagem moderna, o bicho está pegando. Às vezes a gente costuma pedir que Jesus guie a nossa vida quando nós estamos com um parente entubado, quando nós estamos com um problema sério de saúde, quando nós estamos com um problema grave que nós não sabemos mais o que fazer. Mas, muito mais do que isso, Jesus quer guiar a nossa vida nos detalhes. Aonde nós vamos, quando nós vamos ao mercado, o que compramos, quando nós vamos à loja, o que nós devemos comprar para vestir. Jesus quer conduzir a nossa vida quando nós ligamos o carro para nos locomover a qualquer lugar. Jesus quer conduzir a nossa vida nas minúcias, se nós permitirmos. Quero fazer um apelo para você, porque você não permite que Jesus possa conduzir a sua vida em cada detalhe, em cada momento, em cada ocasião, em cada circunstância deste mundo problemático que nós vivemos. Ele é o bom pastor. O que mais Jesus faz por nós, sendo o nosso bom pastor? Ele nos protege. A ovelha está exposta a vários perigos, no sentido literal. Ao lobo, ao leão, ao urso, a outros animais peçonhentos, como a cobra e tantos outros animais que podem trazer perigo de morte à ovelha. E Jesus agora ele quer ser o nosso bom pastor para nos proteger. Nós estamos vivendo em uma pandemia cruel. E eu quero dizer para os irmãos que me ouvem aqui o que seria de nossa vida sem a proteção de Jesus. Antes dessa pandemia, eu já costumava dizer que quando nós vamos deitar de noite na nossa cama para repousar, é um milagre dos céus nós terminarmos bem um dia. Agora, em meio a esta pandemia que nós estamos vivendo, toda vez que nós dormimos de noite, nós vamos ao nosso quarto para repousar, mais do que nunca, é um milagre da proteção divina em nossa vida nós estarmos bem. E Jesus quer cuidar, quer proteger a nossa vida, quer proteger a nossa família dos perigos que estamos expostos aí, principalmente com esta pandemia. Infelizmente, tem muita gente desesperada, até em paranoia com essa pandemia. Eu quero dizer para você que Jesus é o nosso protetor, é o meu e o teu protetor como nosso bom pastor. Ele vai cuidar de você, ele vai cuidar da sua vida, da sua família, dos seus negócios, dos seus filhos, do seu casamento, em meio a essas dificuldades que enfrentamos. E, por fim, como nosso pastor, Jesus provê.
O salmista Davi, no capítulo 23 de Salmo, ele fala assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me fazem verdes pastos. O que isso quer dizer? O pastor, ele leva a ovelha a pastos que fornecem alimentação ideal para ela. O pastor conduz a ovelha, conforme o Salmo 23, a águas tranquilas. E aqui é uma lição importante, irmãos. Nós nunca precisamos tanto da provisão do Senhor do que hoje. Em meio à crise financeira que nós atravessamos no país e no mundo por causa do coronavírus, se você na sua casa tem o que comer, tem o que vestir, tem um teto para morar, você é alvo constante das bênçãos do Senhor. O Senhor tem provido a você. Nós não estamos em situação pior ou passando apertos, não é porque nós somos bons, porque nós somos um profissional nota 10, porque nós somos o cara, como alguns dizem por aí. Se você está bem, se você não está passando dificuldades financeiras, necessidades essenciais, é porque a mão do Senhor tem provido as tuas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é o nosso provedor, é o pastor que provê as nossas necessidades. Então, primeiro nós vimos aqui que o Senhor é a vida, é o caminho, é a verdade, Ele é a porta, Ele é o bom pastor. O que mais que Jesus é agora? Voltemos algumas páginas em João, capítulo 7, versículo 37. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37. Você está vendo que Jesus está completando a frase? Ele lá para os fariseus, ele falou, eu sou, e deixou incompleta. Nós, através do próprio Jesus, estamos completando o que ele é. E agora nós estamos entendendo o que ele representa e significa para cada um de nós. Versículo 37 diz assim, de João 7. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. O que Jesus é agora, irmãos? Jesus é a água da vida. E por que Jesus ele se identifica como a água da vida? Você já parou para pensar? Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente às vezes não aplica como deveríamos aplicar. A gente não medita como nós deveríamos meditar. A gente não entende as lições que Jesus nos quer ensinar. Por que Jesus é a água aqui? Ele falou, eu sou a água da vida. Se nós formos olhar no sentido literal, não dá para beber Jesus. Jesus não é a água literal. Mas por que Jesus quer dizer que ele é a água? Porque as mesmas características que a água tem para nós, tem Jesus para a nossa vida. E você quer ver que lindo isto é? Primeira coisa que a água serve. Eu vou contar uma ilustração para vocês entenderem. Há dias atrás eu estava com uma reforma aqui em casa. Estava trabalhando aqui para mim meu cunhado e meu primo. Eles estavam trabalhando aqui, estava um sol, há um mês e pouco atrás. E por volta das 14 horas, a minha esposa fez um suco para refrescar um pouquinho e falou, chama eles lá para descer para tomar um suco. Eles desceram suando, né? Estavam expostos ao sol aqui em cima da laje. E eu falei para o meu primo assim, olha, ela acabou de fazer um suco de abacaxi, ó, geladinho, natural, tá fantástico. Ele falou, não quero, eu quero água. Eu falei, mas você não quer suco, rapaz? O suco saiu agora. Ela fez agora, tá gostoso demais. Não, eu quero água. E eu fiquei parando para pensar, por que ele rejeitou a água? O suco, ao nosso paladar, é muito mais gostoso, né? Muito mais saboroso do que a água, propriamente falando. Mas por que ele quis a água? E eu cheguei à conclusão, o porquê Jesus se identifica com a água da vida. Quando você está com sede, quando eu e você estamos com sede, o único líquido que nos satisfaz é a água. Você pode beber refrigerante, você pode beber suco de fruta, pode beber suco artificial, você pode tentar outras fontes, mas elas não saciarão a sua sede. O único líquido que satisfaz a sede quando estamos com ela é a água. E aí eu entendi porque Jesus é a água da vida. Nós podemos procurar satisfação, realização, felicidade e prazer em outras fontes. E tem pessoas que procuram satisfação nas drogas, no cigarro, na prostituição. Tem gente que procura felicidade nos jogos, procura felicidade em diversos lugares e diversas situações. Mas estas coisas que muitos procuram para realizar-se
individualmente, mais cedo ou mais tarde se mostram ineficazes, porque só Jesus satisfaz. Eu quero dizer para você que me ouve aqui nesta noite, que só Jesus pode satisfazer os anelos mais profundos do nosso coração. Só Jesus pode trazer felicidade para eu e você na essência, porque como a água, só Jesus satisfaz. O que mais que a água faz conosco, que Jesus quer simbolizar como água? A água purifica, limpa. Imaginemos que você está vindo, agora nem todos estão nesta realidade, mas imagina que você está vindo na linha 3 vermelha por volta das 18 horas da tarde, o metrô está assim, ó, bombando de gente. E você está exposto a tanta gente que parece que faz anos que não toma banho, né? Você já passou por esta situação, né? E você chega em casa desesperado para tomar um banho. Sempre é a hora de chegar em casa para tomar um banho, porque você se sente fedido, sujo. Um dia de trabalho, um dia na rua, e você aí no sol e tal, e você está suado. Às vezes você chega em casa, o filho quer vir abraçar, você fala, calma aí, eu preciso de um banho. E você não vê a hora de ligar o chuveiro e tomar aquele banho gostoso, porque você quer se limpar da sujeira, da contaminação, principalmente nesses dias que estamos vivendo. Eu quero dizer para você que me ouve nesta noite, Jesus é a água da vida, porque só Ele pode limpar e purificar, não o nosso exterior, mas Ele pode purificar o nosso coração. Eu lembro que quando eu era criança, a igreja cantava um hininho assim, as professoras, né, para criança, o sabão, a água, né, o sabão com água, pode limpar o meu pezinho, a minha mãozinha, pode limpar, sei lá, todas as partes, os membros do meu corpo, mas só Jesus pode limpar o meu coração. Eu não sei que impureza espiritual você ainda está contaminado, mas Jesus, nesta noite, como água da vida, Ele quer limpar você de dentro para fora, quer limpar os teus pensamentos, quer purificar a tua vida, quer purificar o teu coração, quer purificar o teu casamento, quer purificar os teus olhos, quer purificar o que você ouve, quer purificar os teus ouvidos, quer purificar as tuas palavras, como a água da vida. Para que mais a água serve? A água refrigera. Quando nós estamos com calor, como é gostoso tomar um copo de água geladinho, não é verdade? Ele refrigera. E eu quero dizer que em meio aos problemas desta vida, as provas da vida são sinônimos de calor, né? As provas, o fogo, né? O fogo é um sinônimo de prova na Bíblia, na maioria das vezes. E quando nós estamos expostos ao calor, nós ficamos, sabe, esquentados. E aí, quando nós recebemos a água, né? Quando nós estamos com calor, a água refresca. Eu quero dizer para você que me ouve nesta noite aqui, eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, o problema, a dificuldade. Mas eu quero dizer para você que, como água da vida, Jesus quer refrescar você em meio às provas que você enfrenta. Assim como Ele andou com os hebreus na fornalha ardente, assim como Ele esteve com Daniel na cova dos leões, através da sua presença bendita, gloriosa, majestosa, Ele quer refrescar-nos em meio às provas da vida. As provas estarão, as provas continuarão, as lutas permanecerão, mas através da presença de Jesus nós sentiremos um refresco que só Ele pode nos dar. Para que mais Jesus como água da vida? O que mais como água da vida Jesus quer que entendamos? Eu não sei você, mas às vezes a gente, infelizmente, até na igreja, né? Às vezes a gente está sentado e começa a pescar, né? Já aconteceu com você? Cansado. E a gente começa a pescar. Às vezes a gente está assistindo um filme na televisão e a gente quer ficar acordado e o sono bate. O que você precisa nesse momento? Você precisa levantar e, ó, tacar água na cara, né? Para você reanimar, para você despertar. Olha que aplicação bacana aqui de Jesus como água da vida. Nós vivemos em um mundo em que, infelizmente, muitos cristãos estão adormecidos, mesmo com esta pandemia. Não oram, não lê a Bíblia, não se envolvem com as coisas de Deus, não vão aos cultos, não assistem às lives, não participam das atividades espirituais, estão adormecidos espiritualmente. E Jesus quer ser para nós qual água, a despertar-nos do sono espiritual. Você está dormindo espiritualmente? Jesus, como água da vida, quer despertar você, quer fazer você acordar para a realidade que eu e você vivemos. E, por fim, como água da vida, sabe o que Jesus quer ser também? Eu não sei se você já pegou uma plantinha, você plantou alguma coisa,
Se você planta e você larga a planta, sei lá o que você plantou, exposta ao sol e não expõe a planta à água, o que acontece com ela? Ela seca, ela morre. Você precisa colocar a planta, você precisa molhar a planta diariamente e constantemente, porque a água vai fazê-la crescer. Que alegoria fantástica, irmãos, como Jesus, água da vida. Através de Jesus, as raízes secas da nossa vida, elas podem, só através de Jesus, as raízes secas da nossa vida podem crescer e produzir frutos para a sua honra e para a sua glória. Infelizmente, tem gente que está ligado à igreja, que está ligado à doutrina da igreja, que está ligado aos irmãos da igreja, mas não está ligado a Jesus. E por isso que essa pessoa está morrendo espiritualmente, não cresce espiritualmente. Você quer que sua vida cresça espiritualmente? Você quer ter abundância de frutos na sua vida? A sua vida precisa estar exposta a Jesus como água da vida. Vamos agora a mais um texto. João, capítulo 6, versículo 35. Vire uma página aí. O verso diz assim, Jesus completando novamente, declarou-lhe Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. O que Jesus é agora para nós? Ele é o pão. Por que Jesus está dizendo que ele é o pão, irmãos? O pão na Bíblia, na maioria das vezes, representa o alimento como um todo. A nossa necessidade de alimento. Eu não sei se você já ficou muitos dias sem comer, mas às vezes a gente vai fazer um exame de sangue, né? A gente fica 12 horas sem alimento e parece que a gente está um ano, né? Você já foi tirar exame de sangue? O médico fala para você ficar 12 horas, você comeu de noite, e quando chega de manhã, parece que você está com uma fome que faz meses que você não come. E que eu não como. 12 horas sem comer. Imagina Jesus ficou 40 dias, Elias e Moisés ficaram 40 dias sem comer. A fome é uma necessidade. Jesus apresenta-se como o pão da vida, porque ele quer que eu entenda, ele quer que eu e você entendamos que ele é a maior necessidade para nós. E o que o pão, o alimento, faz para nós? Primeiro, o pão também, o alimento sacia, né? A nossa fome, mata a nossa fome. Só Jesus novamente aqui sacia, satisfaz, preenche. O pão fortalece. Eu e você sem comer por alguns dias, a gente fica fraco, desanimado, sem forças, esgotado. Jesus, sendo o pão da vida, ele quer fortalecer-nos em meio às provas da vida. Na minha igreja tem um irmão que ele está entubado já há alguns dias, há quase um mês. E eu tenho falado com as filhas dele como elas estão baqueadas emocionalmente. E eu tenho dito para elas, Jesus vai fortalecer vocês em meio a esta prova que vocês estão enfrentando. Sendo Jesus o pão da vida, ele quer fortalecer você em meio às lutas, em meio às dificuldades. Através dele, ele quer que você tenha forças para continuar independente do que possa acontecer ao seu redor. Vamos agora para mais um texto. João 8, verso 12. O que mais Jesus é para nós? Jesus fala assim, de novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus agora se apresenta como a luz, aquele que ilumina, aquele que esclarece. Eu não sei se você já teve medo do escuro, mas quando eu era pequeno, quanto medo do escuro eu tinha, irmãos. Nossa, eu tinha muito medo do escuro. Eu me sentia apavorado e desesperado quando meu pai e minha mãe apagavam todas as luzes. Até por um bom tempo de adolescente, eu tinha muito medo do escuro. E como eu ficava feliz quando eu via que o dia ia amanhecendo e trazendo a claridade. Eu quero dizer que estamos vivendo num mundo em trevas. Isaías capítulo 20, a Bíblia diz assim que a escuridão cobriu os povos, mas ele fala que sobre eu e você o Senhor quer iluminar, através de mim e de você o Senhor quer iluminar este mundo. Eu e você somos como a lua, nós não temos luz própria. A luz, ela brilha da luz que ela recebe do sol. A lua não tem luz própria. O sol ilumina. O sol é o agente que ilumina. É o fenômeno. O sol é o astro que ilumina o planeta. A lua não tem luz. Ela recebe do sol, então ela brilha.
Eu quero dizer para eu e você nesta noite aqui que esta é uma alegoria fantástica do que Jesus quer ser na minha vida. Através de Jesus, nós recebemos de Jesus, e só então nós podemos brilhar para um mundo em escuridão, em trevas espirituais. Jesus quer que eu e você brilhemos em casa. Jesus quer que eu e você brilhemos na vizinhança onde trabalhamos. Jesus quer que eu e você brilhemos na faculdade onde estudamos. Jesus quer que eu e você brilhemos no trabalho onde trabalhamos. Jesus quer que eu e você brilhemos na igreja que frequentamos. E Jesus quer que eu e você brilhemos aonde quer que estivermos, na fila do banco, na fila do hospital, através da nossa vida. Jesus quer iluminar este mundo. Que bênção, irmãos. Jesus deseja ser a luz para nós. Eu quero convidar você para o penúltimo verso, Isaías capítulo 9, versículo 6. Eu já estou encerrando. O que mais Jesus é para nós? 700 anos antes de nascer, o profeta Isaías, através da inspiração, teve uma visão de quem seria Jesus. E dentre algumas características de Jesus, ele citou algumas fantásticas. Ele fala assim, Isaías 9, verso 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Rapidamente eu quero aplicar esses versos aqui. Jesus, primeiramente, é nosso maravilhoso conselheiro. Eu não sei se você já recebeu um conselho ruim de alguém, né? Quebrou a cara. Você foi no embalo de alguém e quebrou a cara. Puxa, eu não devia ter ouvido aquela pessoa. Agora a Bíblia apresenta Jesus aqui como nosso maravilhoso conselheiro, aquele que dá um conselho sábio, pertinente, através das verdades da Bíblia, em todas as ocasiões que vão dar rumo à nossa existência. Jesus é nosso maravilhoso conselheiro. Jesus sabe o que ele mais aqui? Deus forte. Em outras palavras, ele está dizendo para mim e para você nessa noite, você não serve um Deus pequenininho, não. Um Deus com D minúsculo, não. Um Deus que não pode nada, não. As pessoas adoram por aí uma estátua, uma imagem, ela não fala, ela não vê, ela não ouve, ela não anda. Nós adoramos um Jesus que, além de ver, dá vista aos cegos. Nós adoramos um Jesus que, além de ouvir, dá audição aos surdos. Nós adoramos um Jesus que, além de andar sobre as águas, faz o coxo andar. Nós adoramos um Jesus que, além de dar vida para aquele que morreu, é aquele que pode nos ressuscitar em todos os aspectos. Nós adoramos um Jesus todo-poderoso que pode todas as coisas. Pode ser que eu esteja falando para você que me ouve aqui, está enfrentando um caso difícil, está com algum parente, quem sabe, nessa situação de Covid, ou mesmo você está enfermo. Jesus é Deus forte para você nesta noite. Ele se apresenta como Deus forte, Deus todo-poderoso, que pode fazer o impossível. Para ele não há nada impossível, ele pode todas as coisas. Aqui o verso apresenta Jesus como Pai da eternidade. Esse mundo é muito pequeno para o que Jesus quer dar a eu e você. Jesus quer dar para mim e para você a eternidade. O máximo que nós podemos viver aqui nesse mundo de pecado e vivemos daquele jeito. 90, 80 e poucos anos. A Bíblia diz que depois dos 70 é enfado e canseira. Jesus tem uma eternidade para você, porque Ele é o Pai da eternidade. Ele quer que você se preocupe muito mais que a eternidade, porque a eternidade é o que Ele quer dar para você. Jesus aqui nesse verso, ele se apresenta como o príncipe da paz. Sabe por quê? Paz para o mundo, sabe o que significa? Isenção de problemas, isenção de dificuldades, dinheiro no bolso, carro na garagem, filhos, bem, uma boa faculdade. Isso é paz para o mundo. Para Jesus, não. Para Jesus, a paz é aquela que não depende das circunstâncias. O mundo está desabando ao seu redor e você está em paz, porque o príncipe da paz está na sua vida. Eu lembro-me de uma situação, vou contar uma experiência aqui. Há uns 15 anos atrás, eu fui visitar um irmão que ele estava com câncer na garganta. O câncer tinha tomado a garganta dele e ele já estava praticamente nos últimos dias de vida. E eu saí para visitá-lo, conhecia ele, e eu falei assim, eu vou visitar esse irmão. E eu saí de casa preocupado. Eu não sei se já aconteceu com você, eu falei assim, o que eu vou falar para esse irmão? E aí eu cheguei lá preocupado, o que eu falo? E aí, quando eu cheguei na casa desse irmão, esse irmão estava tão animado, esse irmão estava tão confiante. Ele morreu 15 dias depois. Ele estava tão confiante que eu saí de lá envergonhado. Eu falei, nossa, eu fui preocupado em levar uma palavra de paz para ele
E através da sua conduta, é Ele que me trouxe a paz. Sabe por quê? Nós estando com Jesus, a situação pode ser a pior possível. Jesus nos dará a paz. E o último verso nessa noite para terminar. João capítulo 11, versículo 25. Abramos a nossa Bíblia, é o último verso desta noite, já estamos fazendo as nossas considerações finais. Vamos imaginar uma situação muito possível nesses dias. Suponhamos que amanhã eu ou você amanhecemos com uma dor de cabeça, sem nenhuma explicação. E essa dor de cabeça, no decorrer do dia, ela passe para todos os músculos e órgãos do corpo, e a gente toma uma novalgina e a dor não passa. Nós vamos dormir e no outro dia nós amanhecemos com 38 graus de febre. E a gente fica muito preocupado. E no decorrer do dia, do segundo dia, nós começamos com uma coriza. A primeira coisa que passa pela nossa cabeça é que nós podemos estar com o Covid-19. No terceiro dia, nós começamos a sentir um pouco ofegante. E aí, no quarto dia, perdemos o olfato e paladar. Nós vamos ao médico. O médico tira uma tomografia, suponhamos, uma ilustração. Suponhamos o médico tira uma tomografia e ele percebe que o nosso pulmão já está 50% comprometido com a Covid-19. Após um dia de máscara de oxigênio, de outros tratamentos, o médico chega à conclusão que nós precisamos ser entubados. Você sabe que a grande maioria das pessoas que são entubadas dificilmente escapam, a não ser por um milagre de Deus. E a última coisa que você vê na sua mente é que você pode estar vivendo os últimos minutos de vida. Nesse momento, você escuta a voz de Jesus dizer no seu ouvido, o que está escrito em João 11, 25, ele diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu costumo dizer para as pessoas que a morte não é o maior problema. O maior problema é como nós vamos enfrentar. Milhares de pessoas estão perdendo a sua vida por causa do Covid-19. Isso deveria preocupar você, não em pegar a doença e morrer, propriamente falando, embora isso seria uma situação complicada. Mas o maior problema é se quando ela chegar, a morte, eu estarei com Jesus, a ressurreição é a vida, ao meu lado, dizendo estas palavras. Para aquele que tem Jesus no seu coração, quando ele voltar nas luzes do céu, ele vai falar lá das nuvens, filho, acorda, vamos para casa. E nós vamos viver com ele por toda a eternidade. Que Deus abençoe você. Que Jesus realmente seja tudo isso que nós estudamos. O pão da vida, a água da vida, o pastor, a porta, a luz do mundo e, por fim, a ressurreição e a vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Vamos, muito bem, irmãos, que nesses dias difíceis eu e você possamos ser um agente de esperança, tendo o Senhor como nosso guia e sendo tudo para nós. Nosso Deus e Pai. Obrigado, Senhor, porque lá em Êxodo capítulo 3, tanto Deus o Pai, em João capítulo 8, tanto Deus o Filho, eles não completaram a frase, porque eles queriam que em toda a Bíblia nós nos identificássemos com aquilo que ele gostaria de ser para cada um de nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o pão da vida, a água da vida, o pastor, a porta, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor é a ressurreição e a vida, o Senhor é o príncipe da paz, o Senhor é o Deus forte, é o Pai da eternidade. Que em meio a este mundo incerto que vivemos, Senhor, o Senhor seja a nossa certeza, o nosso amigo, o nosso irmão mais velho, o nosso Salvador. E que independente do que acontecer conosco neste mundo ainda, quando Jesus voltar nas luzes do céu, nós queremos ir com ele ao lar celestial e vivermos com ele por toda a eternidade. Querido Pai, essa semana é uma semana desconhecida para nós, e queremos segurar em tuas mãos para que o Senhor nos guie, nos conduza. Em meio a esta vida, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. É isso aí.